Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. Eu sei que eu tô sumida, mas eu voltei por um assunto muito importante, que é sobre o exame de mamografia, que muitos de vocês têm alguns receios, tem gente que tem medo de fazer, e tem gente também que é super de boa em relação a esse procedimento, tá? Então, eu cheguei aos meus 40 anos, graças a Deus, deu com muita saúde até aqui. E eu decidi fazer, né, marcar esse exame. Eu completei meus 40 anos em novembro de 2024. Eu tive que parar pra pensar aqui, porque o ano tá correndo. E já estamos em junho de 2025. Em 2024, eu não fui ao médico. Infelizmente, não deu pra fazer os meus exames anuais, porque eu saí do emprego, alguns de vocês já sabem, outros não, mas eu tinha saído do emprego em maio e fiquei trabalhando apenas como freelance para minha amiga, né, na construtora da Lisa, e fazendo, né, outros freelances aí. E não tinha um trabalho fixo. Então, aqui nos Estados Unidos não é como no Brasil, que tem o SUS. Pra você ir ao médico, você tem que pagar, e aqui é muito caro. Então, eu decidi não ir. Fui contratada, graças a Deus. Fiquei de maio até setembro sem trabalho. E em setembro, eu consegui um novo trabalho e aí consegui marcar os meus próximos exames. Né, eu fiz algumas coisas, eu fui ao dentista, eu fui ao clínico geral pra fazer aquele check-up anual e deu tudo certo, graças a Deus. Todos vocês devem fazer isso anualmente, tá? Se vocês não fazem, igual a mim, que eu também posso falar que eu deixei de fazer um ano, mas foi porque eu não tinha condições, né? Então, assim, há exceções, mas nós devemos, né, é necessário tentar fazer anualmente. Então, eu já tinha deixado marcado para junho, no dia 3 de junho de 2025, para fazer o meu exame anual com a ginecologista. Fui, fiz os exames normais que tinham que ser feitos, o Papa Nicolau, doenças sexualmente transmissíveis, etc. Ela fez o toque na minha mama, não sentiu, né? Não sentiu nada, mas é por isso que é importante, a partir dos 40, começar a fazer a mamografia. Tem pessoas que precisam fazer até mesmo antes de 30 anos, quando tem históricos de câncer já na família. Mas se não, isso tem que ser avaliado pelo médico. Ele pede, né, o histórico, e você vai conversando, se você sente alguma dor, se sente alguma coisa, se alguma pessoa da sua família já faleceu devido a isso. Então, essas situações devem ser analisadas com mais calma. Se estiver tudo bem, você vai perguntar ao seu médico qual a recomendação dele, se ele prefere que você faça esse exame anualmente ou a cada 2 anos. Então, isso vai variar. Eu vou preferir fazer anualmente, é mais fácil. Com certeza, os daqui vão recomendar fazer anualmente, porque eles querem o quê? É dinheiro. Então, cada vez que você vai lá, é dinheiro, entendeu? Mas eu acho que pode ser feito a cada 2 anos, dependendo, tá? De cada situação. Eu tenho que frisar isso, porque depois eu não quero que ninguém fale assim, ah, não, mas a Alessandra falou que poderia fazer. Não, não sou médica. Isso daqui é extremamente a minha opinião, a minha experiência com relação à mamografia, porque é a partir desse exame que você pode prevenir, você pode ver ali se tem células cancerígenas no seu exame. É a partir daí que você pode obter um diagnóstico mais precoce de células cancerígenas. Geralmente, o câncer ele pode aparecer entre 40 a 49 anos. Então, se você começa a fazer esses exames, você vai poder tratar com antecedência, entendeu? Não vai descobrir já depois que as células já se desenvolveram. Então, isso é muito, muito, muito importante, gente. Então tá, aí eu vou contar sobre a minha experiência agora, tá? Essa é extremamente a minha experiência. Eu quero que vocês contem nos comentários aí como foi a experiência de vocês, porque cada experiência é única. Então, vai ser legal a gente compartilhar e trocar, né, esse relato. A minha experiência foi super tranquila. Pra quem tá acompanhando nos stories,
eu já tinha falado que foi super de boa. Coloquei alguns vídeos que depois eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Foram vídeos curtos, porque eu tava falando com a médica e tentando mostrar a máquina, aonde ela amassava. Mas vamos voltar ali pro exame, tá? Marquei o exame e a única instrução que foi me dada era pra que no dia eu não utilizasse desodorante, nenhum tipo de desodorante. Ela nem tinha falado que podia ser aquele desodorante natural. Mas quando eu cheguei lá, então assim, eu tomei um banho antes de ir, não coloquei o desodorante e fui. Mas quando cheguei lá, ela falou assim, você não precisa se despir toda, você tira a roupa da parte de cima, e se você tiver colocado o desodorante, tem que tirar. Aí eu perguntei por quê. Então a minha médica me explicou que a maioria dos desodorantes, eles tinham partículas metálicas, que isso poderia influenciar ali no exame. Ela falou que poderia utilizar o desodorante natural, mas não foi muito a fundo. Então eu fui pesquisar para saber, né, o porquê. E tá dizendo aqui, né, eu pesquisei e tá dizendo que porque esses produtos, eles têm essas partículas metálicas, como o alumínio, que parecem na imagem da mamografia como manchas brancas ou pontos brilhantes. Então isso pode confundir o radiologista, já que essas partículas podem parecer microcalcificações, que são sinais de câncer. Então tá aí o porquê que não pode usar desodorante, tá? E aqui ainda diz mais. Diz que pode alterar ou prejudicar o laudo, levando às interpretações erradas. Pode ser necessário repetir o exame, aumentando o tempo de exposição à radiação. Vocês sabem que radiação não é legal para o nosso corpo. Então, toda vez que vocês tiverem que fazer uma mamografia, é muito importante. Não tenta mentir, não. Toma um banho normalmente e não passa o desodorante, viu? Então ela começou o exame, me explicou tudo direitinho, falou que seriam 4 fotos do lado direito, 4 fotos do lado esquerdo, só que poderia ter um incômodo ali na hora de espremer, que eu ia indicar pra ela, que ia ser um pouco desconfortável, e que depois ela faria uma outra com a máquina inclinada, mais de cada lado. Então assim, foram 2 vezes de cada lado. Então foi a primeira vez lá do lado direito. Aí eu brinquei com ela falando assim, mas eu tenho um peitinho pequenininho, como é que vai botar tudo aí na bandeja? Mas não, deu pra colocar na bandeja. E ela foi apertando. Eu tenho um grau pra tolerar a dor, assim, que é considerável, assim, ok, tá? Ela apertou tudo, foi tudo, e tirou as 4 fotos. Beleza. Aí passou para o outro lado. O lado esquerdo, ela começou a apertar. Eu já senti, assim, um pouquinho mais de sensibilidade um pouco. Mas deixei ela apertar tudo, foi tudo, tirou as 4 fotos. Tá, beleza. Aí depois ela virou a máquina de um ângulo, assim, diferente, né? Inclinado. E tirou de novo as 4 fotos do lado direito. Deixei, né, apertar tudo e depois fez o mesmo procedimento com a máquina inclinada do lado esquerdo. E acabou. E falou assim, olha... Aí eu brinquei com ela, falei assim, nem doeu, que não sei o que. Eu falei assim, vou gravar só pra falar pras minhas amigas que deu tudo certo. Ela falou assim, não, pode falar para suas amigas pra vir aqui na clínica que eu faço a mamografia delas. Mas assim, eu até expliquei isso nos stories. Eu falei assim, ela não sabe que a maioria das minhas amigas estão ou em New York City ou lá no Brasil. Então ninguém vai fazer aqui, né? Eu vou deixar agora as imagens dos stories que eu gravei pra vocês verem a máquina e a minha conversa, assim, um pouquinho com ela. Mas eu já expliquei, tá tudo em inglês, mas basicamente eu expliquei o que eu conversei com ela, tá? Bora lá cuidar da saúde. Walk you through it. It's really nice. I don't have no boobs to put in here. To feel afraid because this doesn't hurt, right? It doesn't. Então terminou o exame e ela falou que as imagens elas iam ficar prontas provavelmente no mesmo dia ou no dia seguinte, que ia estar no aplicativo, que eu ia poder ver o aplicativo, mas que alguém ia me contactar
do hospital para ler o resultado comigo, que eu não precisaria ficar em pânico se o resultado falasse que precisava de outras imagens, que às vezes é normal, tá? Ver algumas coisas na imagem e que para ser específico vai precisar de outra imagem. Não significa, aí ela frisou bastante isso. Se você for solicitada para fazer uma outra imagem, você não entra em pânico, porque isso não significa que você está com câncer. E eu falei, não, tudo bem, beleza. Só que é muito fácil alguém falar pra gente pra não entrar em pânico, pra não ficar ansiosa. Só que a realidade é diferente, então tem que ter um preparo, né, na nossa mente, tem que ter uma calma e pedir muito a Deus, tá? Porque não é fácil, é uma coisa que você não sabe qual será o resultado, principalmente se você tem histórico na sua família, e mesmo que você não tenha. Eu não tenho um histórico na minha família. Minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, então, e ela tinha 24 anos. Não se sabe se ela teria câncer de mama. As minhas tias, que são irmãs dela, nenhuma tem, graças a Deus. E por parte de pai, a minha tia também não tem ninguém na minha família que teve isso. Pra mim é um alívio, mas pra você ou pra outras pessoas que têm isso, então essa ansiedade ela aumenta. E eu não vou te falar que eu não fiquei ansiosa, na verdade eu estou ansiosa. Eu tenho vivido meses e nos últimos anos também com pessoas que tiveram câncer e que infelizmente essas pessoas elas chegaram a falecer. Tem agora uma funcionária que ela tá com câncer de mama e ela começou a ter esse câncer em 2017. Ela fez a retirada das 2 mamas e o câncer ele não estava mais ali presente na vida dela. Só que chegamos em 2025 e ela começou a sentir novas dores. Ela é uma auxiliar de professora, é uma funcionária que ela vai às escolas, ela já tem mais de 70 anos, gente, então assim, ela é uma fofura. Ela tem faltado bastante o trabalho porque ela tem sentido muitas dores e ela conversou comigo, ela pediu privacidade para que eu não contasse, né, para ninguém que ela foi ao médico, começou com essas dores desse ano. Ele falou que o tumor dela voltou e tinha se espalhado pelo corpo. Então, não tem mais o que fazer. É muito triste, sabe? Eu falei pra ela, dei muito amor. Falei pra ela que ela pode ir pra escola quando ela estiver se sentindo bem. As aulas terminam agora, em junho, né? Pro ano letivo. E aqui nos Estados Unidos, o ano letivo começa em agosto até junho. Então, é diferente do Brasil. Então eu falei pra ela fazer o que ela pode. E aí eu fui procurar, tava falando ontem com vocês sobre isso, e a palavra que eu não sabia pronunciar era metástase, que é uma palavra que significa que eu tive que procurar, porque não é uma palavra que ela está inserida no meu vocabulário, apesar de ter tido amigas que tiveram, na verdade agora até lembrei que eu tenho uma prima, mas é uma prima distante. Por exemplo, vou explicar pra vocês, a minha avó tinha um irmão, que o irmão dela tinha, né, uma filha. Então, essa filha era prima do meu pai. Então, eu sou prima também dela de 2º grau. Então, assim, tá na família, óbvio. Assim, no meu coração, ela é muito família. Eu cresci, né, com ela, com as filhas delas, que são minhas primas. Mas não tá ali na minha família imediata. Então, ela teve agora e também teve metástase. E ela foi muito rápido, foi assim, ela foi agora, ela partiu dia 14 de fevereiro. Eu vou lembrar muito bem sempre dessa data, porque aqui nós comemoramos o dia do namorado, né, o dia do amor aqui nos Estados Unidos. O dia dos namorados é diferente aí, é no dia 12 de junho, mas aqui é diferente. Então, ela quando descobriu, ele já estava tomado pelo corpo dela. E aí eu aprendi essa palavra, que é metástase, que são as células cancerígenas, que elas podem sair do tumor original e entrar na corrente sanguínea ou no sistema linfático e pode se instalar em outros órgãos formando novos tumores. Então, assim,
saber essa notícia, saber que você não tem cura, é muito devastador. É muito devastador e eu não desejo isso pra ninguém, pra nenhuma família. É muito importante você cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não pode cuidar das outras pessoas. A gente tem sempre a mania de querer cuidar de todo mundo, resolver problemas de todo mundo. Eu sou uma delas. Eu resolvo o problema de todo mundo. Todo mundo manda mensagem no trabalho, eu tenho que gerenciar mais de 34 pessoas. Então, é sempre resolvendo um problema e às vezes o meu mesmo eu não consigo. Eu sempre boto pra depois. Então, não deixe pra depois. Marque a sua mamografia, tá? Porque mamografia salva vidas. Aquele check-up anual salva vidas, gente, pra você poder detectar qualquer coisa. Não que seja só câncer, não, mas que tenha outro problema ali acontecendo com seus órgãos. Eu passei por uma endoscopia e uma colonoscopia esse ano, porque eu também tive medo. Então não é só esse vídeo aqui, na verdade, era pra falar sobre mamografia, mas eu também vou partir só pra falar que é importante. Se você estiver sentindo alguma coisa, tava sentindo muita azia, muito incômodo e tava tendo sangue, né, quando tava evacuando. E eu falei, meu Deus do céu, e eu estava com medo de ser alguma coisa, então eu já fui logo, marquei a endoscopia e a colonoscopia. Graças a Deus, não era nada. Tudo certinho. O que tinha era, na verdade, era H. pylori. E eu tratei essa H. pylori com antibiótico que ele passou. Mas eu estava livre do câncer. Porque ver aquele sangue ali saindo toda vez me deu muito medo. Muito medo. Mas eu fui com medo. Tem que ir com medo mesmo e fazer o exame, gente. Você não vai poder se prevenir, não vai poder tratar se não tiver aquele exame. E eu tô pagando por esse exame, tá? Porque foi caríssimo. Foi caríssimo. $1.600, $800 a cada anestesia que eles me deram, né? Eles me deram uma anestesia para endoscopia e me deram uma anestesia para a colonoscopia. Então, quando veio a conta que o plano não cobriu, eu senti uma dor aqui muito grande no meu coração. Só que eu tenho que pagar. A conta tá ali, eu paguei, entendeu? Tá faltando agora $400 pra terminar essa conta. Mas eu tô dando muita graça, porque não é nada sério, entendeu? Vá que, se fosse alguma coisa séria, eu teria tempo pra me tratar. É essa mensagem que eu quero deixar pra vocês, que vocês se cuidem, que vocês marquem as consultas de vocês. Ontem eu tava recebendo mensagens no Instagram falando assim, nossa, que legal, você tava sumida, mas que bom que você voltou, tá falando de saúde, me fez pensar e eu vou marcar sim a minha mamografia, eu vou marcar com o meu ginecologista, já tinha um tempinho que eu não fazia isso, mas que legal. Então se uma pessoa, se 10 pessoas, não importa, tá? Se isso te atingiu de alguma forma e que você passe essa informação para outras pessoas, isso já me deixa muito feliz, tá? Porque o nosso corpo é a nossa casa e a nossa saúde é a nossa liberdade. Sem saúde você não pode fazer muita coisa. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, o que na verdade vai te trazer excelentes médicos e vai poder prolongar ali o seu tempo de vida, obviamente, mas não vai adiantar nada se você não tiver saúde, você vai falecer de qualquer jeito. Então, é muito mais fácil a gente prevenir. Que bom que no Brasil vocês têm o SUS. Eu daqui tenho que continuar o meu trabalho, porque se eu não trabalhar, eu não tenho a saúde aqui, né, o acesso ao plano de saúde. Então, eu não sei, talvez eu pense em começar a pagar lá um plano de saúde no Brasil, alguma coisa assim, mas ainda vou ter que pensar sobre isso. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu ainda vou esperar o resultado da minha mamografia e volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.